novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, aprofundando a paraxá dessa semana, que é Hayei Sara, ou a vida de Sara. E ela traz uma conotação muito profunda a respeito do entendimento daquilo que está além da nossa vida, além do nosso alcance, além do material, e a nossa construção na eternidade daquilo que o Eterno tem para nós. Então, vai ser um tempo de muito aprofundamento aqui na palavra da Torá. Eu quero começar de uma forma diferente hoje. Quero começar orando com você, porque nós temos recebido tanta palavra. E essa palavra tem sido tão poderosa, ela tem sido tão preciosa. E nós precisamos nos apropriar disso. Muito mais do que escutar uma mensagem, o meu desejo é que ela seja um marco na sua vida e te incite a uma atitude imediata. Nós não temos tempo. E eu digo mesmo que nós não temos tempo para ficar decidindo se nós vamos viver ou não. Nós temos que receber e agir. Receba e haja. É como se Deus colocasse uma semente na tua mão. E não é para você comer, é para você plantar. Imediatamente sair daqui e plantar essa semente, para que ela produza o fruto determinado. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Yeshua, eu quero declarar nesse tempo que toda sabedoria que vem do alto, aquilo que o Senhor determina nesse tempo, todo entendimento que vem do Senhor, possa estar se estabelecendo na cabeça de cada um dos meus irmãos, segundo a mente de Yeshua HaMashiach. Nós não queremos pensar segundo a nossa elaboração cognitiva, segundo a filosofia, segundo a teologia. Nós queremos que o teu Espírito ministre em nós e ative a fagulha que o Senhor colocou em cada um, para que tua Torá seja viva, impactante e prática em cada vida. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. Vamos lá então, pode colocar o primeiro slide. A vida de Sara. O tema dessa mensagem é Vivendo Plenamente. A paraxá Hayei Sara, a vida de Sara, vai além do seu falecimento, focando no legado e na perpetuação da vida através de uma profunda conexão espiritual. A mensagem central é viver plenamente, integrando o divino ao cotidiano. Interessante que a vida de Sara, o nome dessa paraxá, está falando justamente quando ela morre. Na capa que você estava vendo antes aqui, está uma sepultura no fundo e Abraão com a escritura na mão daquilo que ele estava adquirindo. Esse é o cenário do que aconteceu. Ele teve que comprar um local e pagou muito caro para poder enterrar a sua esposa. Que nós vimos ontem no Shabat uma explicação sobre isso e o que isso estava falando a respeito do mundo espiritual. Vamos continuar então aqui. A vida de Sara exemplifica a conexão com as dimensões elevadas, ou seja, as esferas espirituais da Sefirot, atributos divinos que o Zohar descreve. A tenda de Sara era um santuário da Shekhinah, presença divina, com milagres contínuos, luz, sustento, nuvem divina. Isso simboliza a transformação do ambiente físico e um receptáculo para a divindade vivendo com uma consciência elevada. Alguns midrashim falam a respeito de como era a tenda da Sara. Era tão constante e tão forte a presença que o pão que ela fazia sempre estava fresco. Nunca mofava, nunca secava e nunca passava por problema algum. De tanta presença que estava na vida dela. Interessante você pensar dessa forma
que a vida de Deus ela traz para você um alimento renovado sempre. Quando a sua tenda está cheia, quando a sua casa está cheia da presença, não há um espaço para que aquilo que Deus estabeleceu em você envelheça, venha a mofar ou venha a deixar de ter o significado para o seu tempo. O interessante é que, à medida que nós recebemos do Eterno, nem sempre nós temos uma consciência do que está vindo para nós é do mundo espiritual manifesto na terra. Nós precisamos compreender que toda a ação no mundo físico ela é um resultado do mundo espiritual. Eu sei que a sociedade entrou no automático e talvez por muito tempo nós mesmos, como igreja, estamos no automático, vivendo assim, é a produção do meu trabalho. Eu trabalho, eu recebo, pago conta, trabalho, eu recebo, às vezes não consigo pagar a conta, eu trabalho, eu recebo, eu não trabalho também não recebo. E daí tu fica nesse ciclo, esquecendo que a nossa construção, ela precisa ter um planejamento essencial. Desde as esferas físicas, ou melhor dizendo, primeiro nas esferas espirituais, e depois nas físicas. Quem não planeja espiritualmente e não eleva a sua vida, dificilmente vai conseguir manifestar um resultado diferente na Terra. E como que nós planejamos isso? Como que nós colocamos a nossa consciência num nível mais alto de conexão? Estudando a Torá. E o que é estudar a Torá? É ter prazer, queridos, em aprender. É ter prazer em olhar para ela e dizer assim, tem muito mais aqui. Tem coisas mais profundas na palavra que eu quero aprender. Você já aprendeu, nós já temos falado isso aqui há um tempo, que existem níveis de estudo que vai desde o Peshat, que é o literal, que é o que a maioria do cristianismo ensinou o tempo todo. E eu, como pastor, por muitos anos ensinei só o nível literal do que está escrito. Aí tem o nível Remes, o Derash e o Sod. Nós estacionamos no primeiro andar. E nunca sequer nos elevamos até onde Deus quer comunicar. É isso que o Yeshua está falando, que as minhas palavras são espírito e vida. Ele está dizendo que há coisas muito mais profundas que ele quer nos revelar. E é isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 2, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe o que a igreja entendeu? Que está falando do céu. Eu sei que esses pastores até pregam isso. Eu conhecia um que pregou uma vez sobre isso. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, era o que Deus tinha preparado no céu para você. Mas eu já preguei falando que era o céu. Não prestou atenção na pregação, né? Nem deu bola para mim. Sempre ficava com o pé atrás daquele pastor, né? Batistão, né? Mas, queridos, o que está acontecendo aqui? Deus está falando, e através do apóstolo Paulo, o Espírito inspirando ele a escrever, que quem entende do Espírito do homem, senão o Espírito que nele está, e quem entende melhor o Espírito de Deus, a não ser o Espírito do próprio Deus. Então ele está falando que ele nos revela profundezas de Deus. E essa revelação da profundeza de Deus é o lugar onde nós precisamos estar e conhecer e se deixar instruir. Pode colocar o próximo slide? O legado de Sara. Superação e glória. Superação da esterilidade. A esterilidade de Sara e depois de Rebeca não era um fim, mas um teste de fé. Emuná. Midrash explica que Deus valoriza a oração dos justos. A gente fica, não sei se você já ficava pensando, por que Deus escolheu alguém e fez uma promessa? Parece até engraçado, né? Parece que Deus está se divertindo. Será? Não, tu vai ser pai de multidão. Pois é, mas a minha esposa é estéril. Mas tu vai ser. O que ele estava falando ali? Por que ele usa uma mulher estéril para fazer uma promessa? Para que na espiritualidade dela, sendo desenvolvido com a comunhão com o Eterno, pudesse entender que o Deus é o Deus que faz. É o Deus do impossível. E para mostrar que não depende da sua situação, mas daquilo que você gera no espiritual. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, porque ele creu piamente naquilo que Deus falou. E ele se tornou um tzadik por isso. Quando você crê que Deus tem coisas
poderosos para fazer em você e através de você, isso é imputado na sua vida como justiça, como mérito de justiça, que te eleva para receber aquilo que Deus tem preparado. E aí você vai conectar de novo com o versículo, nem olhos viram, nem olhos ouviram, nem jamais penetrando no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito. Então, como que você vai entender o que Deus tem para você se não for pelo Espírito? E como que você vai gerar coisas em Deus se não for pelo Espírito? Mas eu não estou entendendo, pastor, apóstolo, Aguinaldo, como você quiser me chamar. Eu não estou entendendo como que eu vou gerar algo no Espírito se eu estou tão material, eu estou tão preocupado com agora. O gerar no Espírito não é uma ação que você vai chegar e ficar parando e dizer assim, no Espírito, agora eu vou... Desculpa, eu começo até a rir, não consigo nem fazer a piada. Não é você ficar gemendo ali, tentando gerar alguma coisa como se fosse um mantra. Gerar no Espírito é olhar para o que o Eterno diz a teu respeito e crer naquilo que está escrito. E dizer, porque Ele falou, vai acontecer. E eu creio naquilo que Ele disse. Mas como que eu vou saber o que Ele disse a meu respeito? Começando pelo básico, meu querido. Primeira coisa que Ele coloca para você. Tem um Shabat para você descansar nele e ter conexão. O detalhe é que a gente quer coisa difícil. Não, eu acho que nós vamos ter que subir uma montanha de joelho e de costa. Porque daí o Eterno vai revelar o que Ele quer para a minha vida. Não, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Meu irmão, se tu não olhar para a Torá, tu passou fome. Tu gastou o joelho, gastou saliva. Porque não é a ação sacrificial, a tentativa de estabelecer algo que vai revelar. Mas é aquilo que o Eterno diz a teu respeito. Ele te dá instruções simples para que você siga. Yeshua, que é o nosso mestre, o nosso rabino de Torá, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí aqui já pensa que é culto pentecostal, já vai fazer o apelo, o pessoal já vem para frente, eu nem chamei, o pessoal já está vindo, sou eu. Não é isso que ele está falando. Não é para te aceitar Jesus. Ele está dizendo assim, vinde a mim, vocês que são cansados e sobrecarregados, e não conseguem discernir o que eu quero. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora você sabe que jugo é a Torá. E quando Yeshua está falando, eu ensino, é o terrilim que está na testa. E daí tem uma tirinha de couro que cai sobre o pescoço. E aprendei de mim. Aprendei o que de mim? Torá. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. O que está sempre afligido, querido? Tua alma. Aquieta minha alma. Tem até uma música que foi cantada um monte. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Todo mundo cantou a música, mas não entende o que está cantando. Ele está pensando na frustração, no sofrimento. Acalma o coração. Aquietar a alma é parar e confiar no que a Torá diz a teu respeito. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. A minha Torá é suave e o meu fardo é leve. Conexão espiritual é reaprender, é gastar tempo, é ficar entendendo palavras que por muito tempo você já sabia de cor, mas começar a refletir e dizer, Espírito do Senhor, ministra em mim, fala comigo, me ensina. O que tu quer trazer agora? O que isso quer trazer? O que esse legado, essa superação e glória que nós estamos vendo hoje aqui, vai me ensinar? Deus quer remover toda a esterilidade da sua vida.
Qual é a área que está estéril aí? Será que tem alguma coisa? Não é reclamação nem murmuração. Não é insatisfação. É meditação na palavra. Naquilo que ela está ensinando você. Você dizer, Senhor, move em mim. É muito mais espiritual do que religioso. Não é se convencer de que fazer atos físicos vão trazer resultados espirituais. Os resultados espirituais estão na elevação espiritual, no meu planejamento espiritual, na minha conexão espiritual, na minha fé de entender que Deus tem algo para falar comigo. Sabe, eu já vivi muitas fases nesses quase 20 anos como pastor. Fecha 20 anos agora, no ano que vem. 20 anos de pastoreio. Nesses 20 anos de pastoreio, eu vi muita coisa já. E várias tentativas de tentar agradar a Deus. E fiz muitas coisas para tentar agradar a Deus. Deus não quer que você o agrade. Ele quer que você o obedeça. Simples. Sim, sim. Não, não. A igreja está toda hora tentando fazer alguma coisa. Criando uma estratégia nova. Fazendo um novo movimento. E eu não tenho nenhum problema com estratégias. Mas às vezes canso. Tem coisas que eu olho assim, cansei. Cansei. É crer que eu obedecendo ele vai prover tudo. Mas eu preciso obedecer. Yeshua aprendeu tudo pela obediência, diz Hebreus. Sendo filho, aprendeu tudo pela obediência. E nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós fizemos muitos movimentos aqui como igreja já. Queridos, eu vou dizer uma coisa assim, ó, fácil é encher uma igreja de pessoas vazias. Coisa mais fácil, é só tu começar a promover evento. Evento. Enche. Queridos, eu tenho assim um chamado muito especial para trabalhar com adolescente. Até hoje. Já passou um tempo, eu amo. Assim, ó, é 2 tempos. Eu encho essa igreja de adolescente aqui. Se eu quiser. Mas sabe o que eles vão querer? Eles vão querer o Agnaldo, o cara que está junto, aquela parceria, é música, é esporte, é invenção de um monte de coisa. E é rápido. A gente sabe como fazer. Mas na hora que tu der uma espremidinha, não dá um suco, meu irmão. E eu sei que é legal o movimento. Mas eu não tenho mais tempo para ficar agitando águas aí, esperando que o anjo venha fazer um milagre. Eu preciso formar uma geração que esteja preparado para a hora que o dilúvio vier. E não é o dilúvio de águas. É aquele que Yeshua disse da imersão hoje de manhã. Será como nos dias de Noé. Haja um povo que entenda e saiba discernir. Pode colocar o próximo slide, por gentileza. A superação da esterilidade de Sara foi uma retificação espiritual profunda, permitindo que ela se tornasse um canal para a vida e bênção divina, gerando no espírito antes do físico. Gerar no espírito antes do físico. Sara trouxe a glória de Deus para a sua tenda, não apenas a recebendo, mas irradiando-a, perpetuando para as gerações futuras. Sabe, nós estamos numa sociedade que está difícil de viver cada dia mais, queridos. Está difícil de viver. E a cada momento as pessoas estão correndo numa direção com uma nova distração e estão esquecendo de parar para estarem juntos, parar para estar com
a palavra. Não adianta mudar o nome Torá e tu continuar com o mesmo ritmo evangélico. Um evangelho com Torá. Nós não estamos mudando um sistema, nós estamos fazendo retificação do mundo. Eu não quero transformar o cristianismo. Não fui chamado para isso. Queridos, eu já tentei, já chorei várias vezes. Eu amava a igreja batista. Primeiro, eu amava a igreja que eu fazia parte, a Batista Brasileira Santo Ângelo. Chorei alguma lágrima, dizendo, Senhor, me traz de volta para essa igreja. Você não sabe a dor que eu senti de sair de lá. Amava aquele povo, amava a estrutura. Tudo lá dentro, eu passo na frente lá, tem essência da minha vida lá. Depois, eu fui para a Batista Nacional de Santo Ângelo. Não foi fácil a transição. Mas peguei todo o sistema, estudei tudo, que era, obedeci tudo, disse sim, Senhor, para todo mundo. Até que eu aprendi a gostar. Quando eu estava amando aquele povo, inserido, o meu pastor diz, vai para Giroá. Queridos, daí eu vim para cá. Porque você não foi chamado para resolver o problema dos outros. Você foi chamado para resolver os seus e deixar ser um canal para que a vida de Deus conserte a vida dos outros. Não você. É a tua retificação, é como você se organiza que vai. Sara tocou gerações futuras. Quando que Sara saiu para evangelizar? Não estou dizendo que não se deve evangelizar. Quando que ela saiu para tentar resolver a vida das outras estéreis da sua terra? Eu sou estéreo, vamos fazer um grupo de estéreo. O círculo das estéreos. O triângulo das estéreos, ou sei lá, qualquer figura geométrica que tu quiser. Fala de geométrica, a Gabi chega e fala assim, geometria. Não. Queridos, vamos resolver as nossas coisas, porque quando nós formos resolvidos, poderemos ser usados por Deus. E sabe o que é mais impressionante? É que a palavra fala, Yeshua dizendo, portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Que obras que está falando? Obras de Torá. Quando você cumprir Torá, as pessoas vão ver na sua vida e elas vão glorificar a Deus. E a glória manifesta vai invadir a vida deles. Enquanto nós ficarmos tentando agradar vidas humanas, nós vamos desagradar ao Eterno. Porque nós não fomos chamados para isso. Quando você começa a entender Bíblia, chega a dar vergonha, né? Porque a palavra é assim. As 99 é Israel, a ovelha perdida é você e eu, as 10 tribos extraviadas é o Yeshua que vai... É messiânico, é profético, não está falando do pecador que se desviou, está falando das 10 tribos. Yeshua dizendo, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelha perdida, parábola da ovelha? Não, vamos lá, como é que é o nome? Parábola da? Yeshua disse, eu não vim senão as... Que tu quer botar isso nas costas do pastor? Irmão, dá um glória a Deus porque a gente saiu desse mundo e a gente começou a entender Torá. Aplauda o Senhor por isso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Religiosidade nunca mais, meu irmão. Chega. Então não migre de um sistema para outro. Nós não estamos agora mudando. O que era Jesus Cristo vai virar Yeshua HaMashiach. Só muda o discurso. De igreja agora é carrala, congregação. Não é mudar os termos, é mudar de vida. É mudar de ação, é gerar no Espírito o que o Espírito quer fazer. Porque quando é gerado no Espírito, Deus traz. No momento em que eu parei de me preocupar com pessoas, Deus mandou profetas. Dizendo assim, eu vou mandar. Mas sabe por quê? Porque eu parei de cuidar da vida dos outros e comecei a cuidar da minha. Parei de procurar agradar
ovelha, e comecei a querer agradar ao Eterno. Quando eu voltei para aquilo que Ele queria que eu fizesse, achei o meu propósito, as pessoas começaram a ligar, as pessoas começaram a vir, e a igreja começou a crescer. Você sabia, logo aquele grupo da igreja do WhatsApp lá que você quase nunca é movimentado lá, que você está lá dentro, que muitas vezes a gente não vê, que a gente manda uns recados lá e você não responde, aquele grupo vai ser exterminado. Vai ficar só um grupo. Você percebeu já que muito em breve, talvez você não saiba disso, você fica aí sofrendo, a igreja. Você já percebeu que a nossa igreja tem aproximadamente 800 membros? Você sabia disso? 530 oficialmente daqui. 530 membros. Mais 300 participantes, que são pessoas que estão em outro ministério, são pastores que estão debaixo da nossa cobertura. Não, já deu mais da 800. Isso é a nossa igreja. E tu fica olhando para o lado desesperado. Ai, Senhor, vamos buscar as ovelhas perdidas. Não, querido, quem busca a ovelha perdida é o dono do rebanho. Eu sou apenas o que toca a harpa. Minha missão é só isso. Tocar a harpa e ficar atrás das malhadas. Porque de lá de trás ele vai me chamar para reinar com ele. Não queira ser o rei. Já temos um Yeshua HaMashiach. Você é aquele que obedece. É aquele que toca a harpa. E na hora que precisa pega a funda. Derruba gigante. E chama ainda de incircunciso. E corta a cabeça fora. É isso que nós somos chamados. Leveza. Essa igreja vai encher? Vai. Anota isso. Vai ter um momento que não vai ter espaço para botar pessoas aqui. Nós vamos ter que comprar as 589 cadeiras que cabem aqui dentro. Tem só 300. Cabe 589. Nós vamos ter que fazer a galeria lá em cima para botar mais 120. Vai acontecer isso. Quando? Em breve. Em breve. E muitos vão se assustar. Mas agora, quanto mais Torá você cumprir, mais rápido isso vai acontecer. Porque as fagulhas unidas formam uma labareda. Ah, meu irmão. E aonde tem fogo, tem glória. Aonde tem fogo, tem glória. Mas precisa ter óleo. E óleo, tu sabe que não é o Espírito Santo, tu sabe que é a Torá. O óleo é a Torá. O Espírito é o que queima. A nossa geração não tem lenha para queimar. A nossa geração tem óleo. E nós seremos aqueles com a lamparina acesa, aguardando Yeshua HaMashiach, com óleo. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Sara trouxe a glória de Deus para a sua tenda, não apenas a recebendo, mas irradiando, perpetuando-a para gerações futuras. Pode colocar o próximo. Manter a alegria, apesar de promessas não cumpridas, é uma resiliência espiritual. O Zohar ensina que a alegria abre canais para a luz divina. Uma simcha shel mitzvah. Alegria na vontade divina. O foco deve ser o propósito divino, transcendendo os desejos pessoais e confiando na fidelidade do Eterno. Se alegre nele. Você tem que ter motivos para se alegrar nele. Ah, mas não deu certo lá. Se alegre nele. E se alegrar dele não é ser... Como é que eu vou dizer? Ficar devaneando nas ideias. Ah, eu estou alegre dele. Não. É se alegrar mesmo. Eu me alegro. Talvez você leu várias vezes, sabe até de cor, o hino de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Tu pensa que ele está falando de árvore, né? Ele não está falando de árvore. Quem é a figueira, queridos? Hã?
Quem é a figueira? Yeshua disse, quando vocês verem a figueira florescendo, é chegado o tempo. Quem é a figueira? É Israel, meu querido. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide. E aí tem um livro que eu escrevi chamado A Figueira, a Videira e a Oliveira. Não está bem nessa ordem. Leia lá que você vai entender o que ele está falando. E aí, olha só, ainda que o fruto da oliveira minta. Sabe o que é o fruto da oliveira mentir? É tu ir lá, carregar de azeitona a oliveira, tu ir lá para a colheita, sacudir, trazer toda ela, e na hora que tu vai levar para a prensa, tu esmaga, olha o trabalho, mas não sai óleo. O fruto da oliveira mentir não é que não vai dar fruto, é que ela parece perfeita, mas na hora que tu espreme, ela é seca e não sai uma gota de óleo. Olha o que ele está falando aqui. Ainda, quem é a oliveira? Romanos 11 diz que nós somos enxertados na oliveira. Ainda que a oliveira esteja mentindo, tenha fruto, parece que está perfeito, mas na hora que tu espreme, como eu tinha, não dá um caldo. Mesmo que tu esprema a fruta e não saia, o que é o óleo mesmo? Torá. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Aplauda o Senhor. Não é pela circunstância, porque a figueira, a videira e a oliveira são símbolos proféticos de algo que Abacuque não conseguia ver. Tanto que antes ele faz um clamor: Senhor, faz no nosso tempo aquilo que tu fizeste outrora. Eu tenho ouvido falar dos teus grandes feitos. Faz em nós. O que ele está dizendo? A conversa dele não é sobre árvore. É a conversa dele de ver a sequidão de um povo que não está compreendendo e que não está cumprindo o Torá. Faz de novo. Faz de novo. Lembra disso? Você cantava e não sabia o que estava cantando. Faz de novo, nos nossos dias, o que tu fez. Porque eu vou me alegrar, independente do resultado que está mostrando aí fora. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Tu não está vendo a promessa acontecer aqui? Tu está se alegrando no Senhor ou tu está murmurando? Porque, eu acho que nós tínhamos que voltar daquele jeito, nós tínhamos que fazer o culto não sei do que lá. Nós tínhamos que fazer, e até isso eu já fiz. Pastor, nós fizemos culto quarta-feira. Eu dava aula, eu me lembro que eu saía correndo da escola. Nem banho tomava, não comia nada, corria para vir para o culto. Dava aula no estado. Na quarta-feira, chegava lá, para o culto, eu mais meia dúzia. Mas todo mundo dizia, tem que ter culto na quarta, tem que ter culto na quarta. Depois, tem que ter culto na sexta, pastor. O problema é que nós não temos culto na sexta. Tem que ter culto na sexta que nem lá em Santo Ângelo. Vamos fazer o culto de marcha. Aí vai lá o servo da igreja, né? O empregado da igreja. Sabe aqueles bonecos de Olinda, né? Fui. Culto na sexta-feira. Acabou um tempo que estava eu e os dois músicos aqui. Minha família e os músicos que iam cantar porque estavam na escala. Porque se não estivesse na escala, acho que era só eu. Nessa igreja, já que o púlpito era ali, assim, nós não tínhamos construído essa parte aqui. Era a Ciliano e o Diego ainda. Era nós, eu olhei para... E o outro que vinha era o Jair, parceiro, né? Aquele dia o Jair não veio. Ele disse, acabou. Só nós. A Ciliano e o Diego. E eu disse assim, daí eles estavam tudo preparados assim, gente, vou dizer para vocês assim, com todo amor. Eu amo vocês e nós estamos sempre juntos. E a gente tinha esse relacionamento de estar na casa deles também. Pessoas queridas que a gente gosta até agora. Mas assim, nós não estamos fazendo um culto ao Senhor, nós estamos fazendo um culto para nós aqui, por causa que nós fizemos uma tradição de dizer que tem culto na sexta-feira. Não precisa vir, encerrou o culto de sexta-feira. E graças a Deus, porque eu precisava entrar no Shabat. Você está entendendo? Quando a gente começa a construir no físico para tentar chamar no espiritual, a gente não move. A gente constrói no espiritual e Deus direciona para o físico. Você vai no espiritual fazendo o que Ele mandou fazer. E Ele move, porque a igreja é dele.
A tua vida é dele. Você só pode ser colocado para cuidar de um rebanho. Pastorear o rebanho de Deus, não o seu. Você é poderoso demais. Então, se a promessa não for cumprida, se alegre. O foco deve ser o propósito divino, transcendendo desejos pessoais e confiando na fidelidade do Eterno. Restauração da identidade e herança espiritual. A tenda interior. Ir para a tenda simboliza a introspecção, o reencontro com a essência da alma, Neshama, alinhando a vida terrena com a verdade divina. Herança espiritual, Zerut e Avot. A história de Rebeca mostra a continuidade do mérito dos patriarcas e matriarcas, transmitindo atributos espirituais de fé e resiliência, e a capacidade de atrair a presença divina. Imagina se Sara não tivesse vivido o que viveu. Quando chegasse em Rebeca, ou tivesse murmurado, ia ter mais uma murmurando na próxima geração. Mas ela confiou, e os méritos da sua confiança, da sua fé, da sua imuná, passou para a próxima geração. Deus pode fazer porque fez com ela. Deus vai fazer comigo porque Ele fez no passado. Só que se nós não construirmos aqui, nós não podemos ficar apenas lá para trás, nós não podemos ter tanta distância na espiritualidade gerada pelos méritos de Torá. Nós não podemos olhar só, não, Deus fez com Abraão. Não, querido, tu está bem à frente de Abraão. Aí a palavra de Deus fala em Hebreus, em outros versos, que a gente deve olhar a vida dos nossos mestres e imitá-los. Meus irmãos, não imita aquela parte lá de trás. Imita agora a parte de Torá. Eu quero dizer assim, será que nós conseguimos imitar? Como que está as vidas dos nossos mestres, dos nossos líderes no dia de hoje? Como que está o movimento daqueles que nos lideram? Será que tem algo que a gente pode olhar e dizer assim, eu quero imitar? E não a roupa que usa, o corte de cabelo, a barba, a forma que fala, a riqueza que possui, as coisas que alcança. Não é isso. O aspecto é a vida de Torá. Como que as coisas espirituais se movem? Precisamos olhar. A herança espiritual. Aqui eu já li essa parte, né? Vida espiritual. A capacidade de Sara de gerar vida a partir da esterilidade reflete a capacidade de Yeshua de trazer vida espiritual a um mundo espiritualmente estéril. A Shekhinah, na tenda de Sara, prefigura Yeshua como a plenitude da presença de Deus manifestada, transformando o corpo do crente em um templo da sua glória. Pode colocar o próximo. Em suma, Raiei, Sara, é um convite a viver uma vida de fé profunda, propósito divino, alegria resiliente e impacto espiritual, tanto para si quanto para as futuras gerações, ecoando os princípios da Kabbalah e do Midrash e sob uma lente messiânica apontando para o Mashiach. Então nós precisamos entender, lembrando que Kabbalah é recebimento, tá, Cris? Não fica assustado aí com a fala. O que nós precisamos olhar? Nós temos que olhar para a Torá e viver aquilo que o Eterno tem para nós. Essa paraxá dessa semana nos desafia. Esse é um complemento do que foi falado ontem. Assista o de ontem, assista o de hoje, depois lá no nosso aplicativo, para que você possa estudar. Veja o que nós precisamos fazer. E comece a gerar no espiritual. Sabe o que acontece? E eu já estou encerrando aqui. Às vezes nós ficamos num tempo de confusão, porque nós estamos olhando para o material. Eu sei que chega a ser chato um discurso, de eu ficar dizendo para vocês, olha o propósito, se mova naquilo que Deus está fazendo, mas se mova de verdade. A procrastinação é um dos altares mais presentes na igreja. Todas as pessoas que nós atendemos no último mapeamento, 348, acho que foi, todas têm o altar da procrastinação. E a procrastinação gera estagnação. E estagnação gera ansiedade.
Ansiedade gera depressão. Depressão gera doenças e doenças geram a morte. E aí o que Satã consegue fazer? Matar, roubar e destruir. Simplesmente pela tua mania de ficar adiando aquilo que deve ser feito. Você diz, não é bem assim. Não, é totalmente assim. As pessoas não estão morrendo por pecados terríveis. Não, estão morrendo porque adiam aquilo que deve ser feito. Viver no propósito é se alinhar ao que Deus quer fazer. Agora, eu sempre entendo o que Deus queria... Nem sempre eu entendo o que Deus quer fazer. Mas hoje eu compreendo boa parte do que Ele me fez passar. Porque em todos os momentos na minha vida, eu nunca pude esperar para ninguém, porque ninguém nunca fez para mim nada. E não é uma queixa. É um testemunho de vitória. Nunca ninguém fez nada para mim. Diz assim, me dá isso. Pode deixar aqui. Já me auxiliaram, Deus mandou pessoas para me auxiliar. Mas nunca alguém chegou e disse assim, Agnaldo, isso aqui é para ti. Pega que é teu. Nunca ninguém fez isso. Tudo na minha vida foi difícil. E aquilo que era a parte que me cabia, ainda teve desejo de outras pessoas de ter. Ou discussões. Só que Deus foi me treinando. E sempre, uma das coisas que eu descobri na minha vida era o altar de usurpação. Sempre fui roubado. Nas ideias, roubado nos projetos, roubados nas coisas. E daí, lembrando dessas coisas, eu lembrei que uma vez eu ganhei uma semana de folga por mérito de serviço bem prestado e excelência no serviço. Como um militar distinto, fui elogiado na frente da companhia pelo capitão. Disse assim, você é um militar de excelência. Como prêmio, passa lá no meu gabinete, lá, passei lá, ele assinou. Uma semana de dispensa, Agnaldo, como mérito. Feliz da vida, lá foi o Agnaldo. Eu era dessa companhia e trabalhava numa seção que tinha um outro capitão. Daí eu cheguei, capitão, com licença, eu estou lhe comunicando aqui que eu recebi uma dispensa nessa semana que vem, eu não vou estar vindo no quartel, porque eu estou dispensa. Ele olhou para mim assim, quem te dispensou? Aí já gelava a espinha, ele falava tudo assim, né? Quem te dispensou? Eu disse assim, mais moderno. Parabéns pela sua dispensa, mas você cumpre expediente aqui na sessão. Eu disse assim, como assim, capitão? Eu disse assim, eu estou dispensado. Você está dispensado pelo Freitas, não por mim. Eu sou mais antigo nesse batalhão. Naquele momento, sabe a vontade que tu está sentindo? Multiplica por 10, foi a que eu senti. Aí, nesse momento, você é um bom militar educado, você tem que prestar continência e dizer, sim, senhor, permissão para me retirar, dar meia volta, romper marcha e ir embora. E foi assim. Sabe quantas vezes aconteceu isso? 3 vezes. E aí eu ficava olhando assim, Deus, o que está acontecendo? Descobri que era um altar na minha vida. Quando eu quebrei o altar da usurpação, acabou os problemas, meu irmão. O que é para mim está vindo, o que é para ser está acontecendo, Deus está rompendo, tribunal celestial existe e funciona. E as resoluções, até aquilo que diziam que era impossível, está acontecendo. Restituição. Sabe por quê? Porque quando você se alinha à vontade do Eterno e quer viver de fato o propósito que Ele tem para você, Ele se encarrega do resto. Ele tem anjos que Ele manda ao teu favor, que Ele ordena ao teu respeito. E você sabe disso. Fica de pé, que nós já vamos encerrar. Queridos, para de procurar na sabedoria humana, para de procurar na força do teu braço, comece a se alinhar nas coisas do Eterno. Eu tenho falado aqui para você, qual é o teu propósito? Eu vejo muita gente falando assim, eu já ouvi muito. Quando a gente cria, né, alguns modelos. A gente começou a trabalhar aqui com mídia, ministrar, Instagram,
YouTube. Ontem até eu brincava falando lá em casa. A Gabi falando da faculdade que ela quer fazer. E dela percebeu, ela disse assim, olha, eu percebi que na frente da câmera eu não tenho tanta desenvoltura, pai. Eu disse assim, como não? Assim, daí eu lembrei do Jair e eu, né? A primeira transmissão. Aqui, primeira vez, eu tremia que é uma vara verde, não sabia o que olhar. Eu tinha que olhar para o celular, na pandemia. Nunca tinha visto, e ele nunca tinha ligado o celular, né? Então era um melhor que o outro. Um nunca tinha falado, e eu disse assim, vem me ajudar, Jair. Daí ele veio ajudar, não sabia nem ligar o negócio. E daí estavam nós dois aqui. Era altamente assim, poderoso, aquela primeira... Tecnológico ao extremo. Eu fiz todo o culto. E daí no final a gente desceu aqui, ufa, terminei um suador, né, nervoso, não gravamos nada. Ainda bem que não era transmissão ao vivo. A gente ia gravar para transmitir depois. Depois a gente começou de novo, lembra que eu botei um fone? E daí gravamos um pedacinho e resolvemos ver como é que estava. Estava sem som. Porque o negócio não funcionava, o microfone. Daí eu gravei sem microfone, ligou de novo pela terceira vez. Ligamos aqui. Só que daí na terceira vez eu já estava mais... A atenção já tinha saído, queridos. Não menospreze os pequenos começos. E é assim que Deus faz. Só que se você não começar a fazer... Eu podia ter sentado e chorado, abraçado com o Jair. Falhamos. Na primeira vez. Mas a gente fez de novo. E fez de novo. E aquele dia saiu a primeira gravação. Acho que até tiraram do YouTube já, porque estava tão ruim. Cheio de chato. Eu falando aqui, sem microfone, sem som nenhum, gravando direto. Faça. Comece. Se mova. Não é para ser o melhor, é para fazer. É para fazer hoje, não é nem amanhã. Só não vou dizer ontem para não botar pressão. Faça. Mas comece. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Yeshua, nessa noite tua palavra nos confronta com a perspectiva espiritual daquilo que nós queremos no físico, Senhor. Nos ensina a ver no espírito para manifestar no físico e não querer mover no físico aquilo que o espiritual nunca vai tocar. Senhor, nos alinha, assim como no exemplo de Sara, no exemplo de Rebeca, no exemplo dos nossos patriarcas, Senhor, no exemplo daquilo que o Senhor nos mostrou através de Yeshua HaMashiach em fazer a vontade do Pai. Ele mesmo declarou, Senhor, eu nada faço por mim mesmo, mas tudo que o Pai me manda, isso eu faço. Que nessa noite nós sejamos batizados com essa sabedoria, elevados com essa consciência de não apenas, ó Deus, fazer aquilo que nós desejamos, mas ouvir o que o Senhor quer através da sua Santa Torá e nos alinharmos na tua poderosa vontade, que sabemos que é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, e declaro no mundo espiritual, pelo poder de Yeshua HaMashiach e na autoridade desse nome, que tudo aquilo que está estagnado, hoje, ó Deus, é liberado na vida desse povo. Tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está, ó Deus, procrastinando na vida de cada um, seja desatado agora em nome de Yeshua HaMashiach e que haja resultados imediatos da tua palavra em cada coração, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu no livro de destino sobre a tua igreja. Eu abençoo cada um com essa palavra, Pai, em nome de Yeshua. Amém e amém.